Olá, pessoal do YouTube! Agora começamos nossa comunidade número 2 com a nossa convidada, Bru Ferreira. Então, as boas-vindas e alinhamento desse mês. Esse foi um mês muito importante aqui para a gente. Primeiro, já começando com a nossa campanha aí de Internacional de Todas as Mulheres, que a gente quer trazer, né, para a comunidade. Cara, a gente sabe que esse é um dia muito simbólico, né? E falando como mulher mesmo, a gente teve essa ideia de trazer essas frases aí que lembram o que a gente quer mesmo, a gente quer oportunidade, a gente quer estar junto, a gente quer ter voz nas discussões, né? Nas decisões. Então, para quem está também entrando na comunidade, eu acho que é interessante a gente sempre fazer esse ponto, para que outras pessoas também possam, né? Apesar que eu não sou mulher, mas eu posso compreender um pouco como eu posso ajudar, né? E é isso que a gente quer. A gente quer estar junto, a gente quer crescer, a gente quer aprender e mostrar o que a gente sabe fazer. Então, essa foi a nossa campanha de Dia Internacional de Todas as Mulheres. Dia 22/3, a gente tem aquela parceria. Tem algumas pessoas da Cumbuca que estão participando, que eu estou vendo, que é a nossa parceria com a formação Aztec, que é uma formação em WordPress, para mostrar ali os primeiros passos do desenvolvimento web. Então, agora, nesse sábado, a gente vai ter uma live lá. Eu e a Camila, a gente vai estar falando um pouco mais sobre a Cumbuca, sobre o mercado de trabalho, enfim. A próxima novidade que a gente teve esse mês, que foi muito, muito legal, foi o Chamas Mina, que a gente foi selecionado, a gente foi uma das comunidades selecionadas pela Linux Chips para participar dessa ação, né, do Chamas Mina. A gente vai receber cursos, então mais para frente a gente vai poder falar para vocês exatamente qual tipo de ação a gente vai fazer, né? Cada comunidade ela vai poder fazer o seu grupo de pessoas, enfim, e aí a gente também vai criar a nossa, mas eu já adianto que com certeza vai envolver open source, então é código aberto para também gerar experiência real. Mas a partir do momento que a gente já tiver mais informações também sobre o programa, enfim, quanto tempo que a gente tem, a gente já vai liberar para vocês aí como que vai acontecer essa ação em específico com a Linux Chips e o Chamas Mina. E é isso, vamos começar a nossa Alô Comunidade agora com a Bruna Ferreira. A Bru, ela faça um barulho. A Bru, ela é bacharela em ciência da computação e ela é desenvolvedora de software com foco em Developer Experience, na Bot City. Ela é pythonista apaixonada, ela cria conteúdo educativo e compartilha o conhecimento através das plataformas como Twitch e YouTube. Além disso, ela é colaboradora da comunidade Feministech, participa do projeto Coach Show e agora ela é a mais nova pessoa voluntária da Cumbuca Dev. Então, os nossos conteúdos, né? Com certeza eles vão melhorar agora, porque a gente em duas estava muito difícil para fazer. E a Bru vem para somar com a gente nesse projeto. A gente está muito, muito, muito feliz. E, cara, não tenho palavras para te agradecer, Bru. E é isso, a Bru é autista nível 2 e ela faz parte também da comunidade LGBTQIAP+, e ela também utiliza das suas plataformas para promover inclusão e diversidade na tecnologia. Até essa junção, né, da Cumbuca Dev com a Bru fala muito sobre a Cumbuca, sobre o caminho, e ela sempre ajudou, sempre esteve ali por perto, já desde o primeiro evento que a gente fez. A Bru foi embaixadora oficial e a gente já estava namorando, assim, né? Querendo chamar, e agora ela conseguiu esse tempinho ali, então pra gente vai ser também um aprendizado maravilhoso. O LinkedIn da Bru tá ali também, vou colocar no chat. Quiserem entrar lá, conversar com ela, tirar dúvidas, porque ela é muito inteligente, pode tirar, falar que a Maria que mandou, eu sempre falei. A Maria mandou lá, pode falar, a Maria mandou eu vir aqui te perguntar isso. É isso aí. Vai lá, conversa com ela. E é isso, Bru. Se você quer adicionar mais alguma coisa no seu currículo. Bom, acho que não, essa apresentação aí já tá ótima. Muito obrigada, gente. É isso, É isso, então a Bru. então, bora lá. Beleza, então eu trouxe aqui porque eu faço o que eu faço. Eu tenho um ponto aqui. Eu não sei usar os porquês, eu botei esse porquê, mas não sei se tá certo.
Eu também Mas não é isso. sei. Eu acho que tá certo. Mas aí eu vou trazer um pouco da minha história aqui dentro da tecnologia, então um pouco sobre transição de carreira, representatividade e sobre oportunidades, né, que a gente tem pelo caminho. Então, para quem não sabe, mais antigamente, eu trabalhava na área de arquitetura e urbanismo. Eu era técnica, né, nessa área, eu fazia muito desenho técnico, principalmente. De vez em quando ia para as obras, né, lá dar uma vistoria em obras, mas era mais a parte de projetos mesmo, de desenhos e tudo mais. E era uma coisa que eu gostava bastante. E eu cheguei a entrar na faculdade de arquitetura e urbanismo, né? Eu tinha algumas ideias, por exemplo, para trazer recursos para as pessoas ali que eu via dificuldade dentro dos projetos, é de ter, por exemplo, a dimensão, né, daquele projeto ali real. Então, era uma coisa que eu pensava, né, como é que eu poderia trazer isso para dentro da arquitetura? Trazer essa noção, né, para as pessoas. Então, nessa época, lá por 2018, mais ou menos, eu estava assistindo um vídeo do Átila, não sei, acho que você deve conhecer, né, o Átila. Ele fazia alguns vídeos, assim, sobre tecnologia também, e ele trazia alguns vídeos sobre IoT. Então, tinha uma coisa de casas inteligentes também que eu acabei me interessando e vendo, né, como tudo estava conectado, e isso me interessou de eu trazer isso para dentro da arquitetura também, né? Como que eu posso ligar essas coisas? E nisso, então, eu comecei a procurar alguns cursos na área, né, de tecnologia. Só que eu acabei indo por um negócio nada a ver com o IoT. Eu procurei um curso, eu entrei no curso técnico inicialmente, que era o curso de técnico informática para a internet. Então, era basicamente um curso de programação web. E no primeiro semestre, né, desse curso, eu já me apaixonei ali pela programação, né, parte de algoritmos, comecei ali com JavaScript, né, então HTML, CSS, JavaScript, e falei, meu Deus, que coisa linda, eu quero fazer isso aqui. E esse ponto inicial, né, que eu entrei ali, mexendo ali com HTML, CSS, JavaScript, eu acabei gostando tanto que eu larguei a arquitetura, e no semestre seguinte eu fui para ciência da computação, porque eu falei, é isso que eu quero. Abandonei a arquitetura para fazer isso. Então, eu entrei na faculdade também. Eu fiz em paralelo o curso técnico e a faculdade, ambos no IFSC. E durante a faculdade também eu comecei a entrar em alguns projetos, né? Projetos de pesquisa, de extensão. Então, é bem legal esse primeiro ponto, né? Que eu queria trazer. E quem tem a oportunidade, faça faculdade, porque tem muitos projetos e muitos network ali dentro da faculdade que tu consegue já começar, né, a ter ideia de como fazer um projeto real ali dentro da faculdade, né, em paralelo só às aulas, aqueles exercícios básicos, né, que a gente faz. Então, trabalhar num projeto ali de extensão com alguma empresa, com alguma outra instituição, então é bem legal ter esse contato, né, então eu sempre digo, quem tem oportunidade realmente faça, né, muita gente tem essas tretas, né? Faz ou não faz faculdade, mas eu acho que é muito válido fazer. E para mim foi uma porta de entrada, né? Para ter mais noção ali de como que poderia trabalhar em projetos um pouco maiores, né? Com outras pessoas já colaborando. Não só aqueles exercícios mais individuais que a gente tem na faculdade. Então, esse primeiro ponto, né? Que eu acabei largando uma área para ir para outra, sim, não foi nada planejado. Eu só fui porque eu gostei realmente. Então, lá no IF, eu comecei a fazer, né, ter mais contato ali com essa área. E eu comecei a graduação foi em 2019, né? Então eu tive um ano de aula presencial e já no outro ano, né, veio a pandemia, então foi para casa, ficamos tudo em casa, né? Então teve um ponto aí também, porque eu tava morando em outra cidade e eu acabei voltando para minha cidade, para casa da minha mãe nesse período. E nesse período de ficar em casa que eu comecei a assistir mais, né, a Twitch, que veio, né, abrir outras portas para mim. Então, nesse período eu comecei a assistir ali, eu assistia bastante jogos, né, porque era basicamente o que eu conhecia da Twitch era jogos. Eu acompanhava ali os jogos, mas aí eu descobri que tinha outra categoria lá, que era da ciência e tecnologia na época, né, que a gente utilizava. E daí eu vi que tinha pessoas codando ao vivo, e eu achei aquilo incrível. Era algo que eu sempre tive vontade de fazer, porque, tipo, eu achava
eu tava lá codando, né, HTML, CSS, e eu queria mostrar aquilo para todo mundo. Só que eu tinha muito essa questão de não ter, sei lá, não ter coragem, achar que não ser o suficiente para mostrar as coisas, esse tipo de coisa, né, que a gente acaba enfrentando. Mas aí o que mudou, né, nesse período? Lá em 2020, né, eu comecei a ver essas pessoas codando ao vivo, e foi onde eu cheguei em algumas pessoas específicas, como essa que está aqui junto com a gente na cal, a Morgana. Eu vi, né, ela e várias outras mulheres ali fazendo código ao vivo, e isso foi, né, um ponto importante para mim de ter representatividade. Então, eu conheci elas, me aproximei delas e fui muito acolhida também. E ter essa questão, né, de ter ali uma pessoa que tu se representa, né, que tu se identifica, fazendo aquilo que tu quer fazer, já é uma força mais para te fazer também. Então, foi um ponto muito importante ter encontrado essas pessoas ali na comunidade, e isso ter me dado forças para fazer também o que eu gostaria de fazer. Então, essas mulheres, né, que eu conheci, futuramente se transformaram na comunidade da Feministech, que eu fiz parte também, faço parte, né, também. E a gente fez vários eventos, né? Foi muito legal ter essa comunidade na minha vida. Então, né, depois de conhecer elas, eu encarei também de fazer live na Twitch. Porque eu tinha um problema também bastante com comunicação. É uma coisa, né, uma característica que eu fui saber depois que era por causa do autismo, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade em me comunicar, era muito nervosismo, eu não conseguia falar, e aquela coisa que me deixa travada. Mas, então, eu pensei assim, tá, eu vou usar a Twitch para treinar minha comunicação e também vai começar a desenvolver ali um pouco mais de conhecimentos, né, de código. Então, foi no final de 2020 que eu comecei, eu abri uma live no Twitch, pegando uma lista de exercício do Python e vou lá, vamos ver o que sai daqui. Então, eu comecei a aprender o Python na Twitch mesmo, ali, pegando essa lista, pegando documentação e vendo, né, o que vai dar. E o legal de aprender assim ao vivo é porque as pessoas que chegam ali, né, a gente acabou criando uma comunidade muito segura também, que as pessoas ali com a espadinha na Twitch já cortavam todo mundo que não que não era bom, então a gente acabou criando uma comunidade segura. Então, chegou bastante pessoas assim com mais conhecimento, né, com mais experiência para ajudar também naqueles exercícios, né? Se eu travava em alguma coisa, já vinham dicas ali de como utilizar, de onde procurar as coisas. Então, isso foi muito importante para mim também. Então, eu comecei a fazer essa lista de exercício, né? Eu consegui acabar ela, que era aquela lista da Python Brasil mesmo, no site da Python Brasil que eu fiz. E depois, né, como a maioria das pessoas ali que faziam live na Twitch, elas tinham seu próprio bot, né? Todo mundo tinha que fazer seu bot. E as pessoas no chat me falando, tem que fazer o bot, tem que fazer o bot. Mas eu sempre meio que não me sentia capaz de fazer. Tipo, não, esse projeto é muito grande, eu não quero fazer isso. E ia empurrando. Mas chegou no momento, né, que algumas pessoas me ajudaram, né? Elas entraram comigo ali, me falaram, ó, tem que fazer isso aqui, usa essa biblioteca, faz desse jeito. Então saiu a primeira versão do bot, aquela bagunça de sempre. Que eu fiz tudo num arquivo só, mas tava rodando, tava funcionando, então é o que importa. E depois, né, de um tempo, esse bot rodando ali todo bagunçado, todo um caos, veio novamente uma pessoa mais experiente ali da área e propôs para mim, para a gente fazer um refactor nesse bot. Então a gente fez isso em live também, a gente passou acho que umas 12 horas de live fazendo esse refactor. Então a gente passou por todo o código e foi separando, por exemplo, separando ali as funções, separando o código, dados sensíveis, o que vai em cada lugar. Então foi muito importante também, porque eu estava fazendo assim, tipo, tá funcionando, mas não sei muito bem o que está acontecendo. Mas depois a gente foi passando, né, linha por linha, vendo o que dá para fazer, organizando melhor o projeto. Então, a gente conseguia definir responsabilidades, separar em arquivos específicos. Então, foi uma grande ajuda também que eu tive para ter essa visão melhor de como estruturar um projeto real, né, em vez de só tá funcionando e deixa assim. Então, foi muito legal isso, porque a gente vai evoluindo, né, entendendo cada vez mais como que funcionam as coisas, porque tem ali pessoas mais experientes para ajudar a gente. Então, isso é importante, a importância que eu trago ali da comunidade é sempre isso.
E o mais legal também que aconteceu, né? As coisas sim acontecem comigo sem planejamento nenhum. Porque a primeira oportunidade que eu tive de trabalho mesmo foi por causa da Twitch também. Porque eu não estava nem procurando, mas chegou uma pessoa ali no chat, viu que eu estava codando e me ofereceu um estágio. Assim, muito, muito aleatório. Na época eu tava com a bolsa, né, no IFSC fazendo pesquisa, então eu não estava realmente procurando, porque eu estava ali, com aquilo ali já estava suficiente, né, para o momento. Mas eu acabei aceitando, né? Então foi muito legal. Ter essa exposição, às vezes, dá medo, né? Mas te abre muitas oportunidades, assim, que tu nem imagina que vai acontecer, e elas acabam vindo. Então, veio essa questão, né, dessa oportunidade através ali da Twitch. Outra também, na que eu tô agora, por exemplo, na Bot City, também foi algo que eu não esperava e acabou acontecendo. Que até, novamente, Morgana, te amo. A Morgana me convidou para um meetup da Bot City. E, tipo, eu nem sabia o que era Bot City, eu não sabia o que era RPA. Mas aí eu aceitei. Eu dei uma pesquisada rápida ali no que era Bot City. Eu vi que era para criar também essa questão de automações e criar bots com Python. Então eu me aventurei ali. Eu vou criar um botzinho para apresentar no Meetup. E nisso aconteceu que eu fiz a primeira live code da Bot City, sem estar na Bot City. Ninguém tinha feito live code ainda, fui lá, eu fiz isso. E nisso também, né, nesse dia estavam divulgando as vagas, e eu ali no chat privado da Bot City falei, me dá essa vaga aí. Foi bem aleatório também. E depois eu acabei conversando com eles e encaixou tudo, né, e acabei entrando pra Bot City. Então é bem legal isso também, de ter essas oportunidades de mostrar o que tu tá fazendo, como tu aprende ou de como tu desenvolve as coisas, é bem legal também ter, conseguir mostrar isso para as pessoas, né? Então, participar de meetups, fazer algum tipo de live, algum tipo de conteúdo é bem legal, que abre esse tipo de oportunidade. Então, respondendo, né, essa pergunta, por que eu faço o que eu faço, é basicamente por isso, porque eu me vi muito nessas pessoas, né, elas me deram essa coragem de também seguir, né, as coisas que eu gosto. Então, eu continuo aqui para ter também essa visão, né, de outras pessoas chegarem e poderem ter, não é só homem que tem na tecnologia, apesar de ser a grande maioria, né, ter essa visão ali de que tem mulheres, tem pessoas PCDs, tem pessoas da comunidade LGBT, então é bem legal ter essa representatividade, foi bem importante para mim e eu tento continuar isso, né, para que mais pessoas venham, né, através de ter realmente essa representatividade. Beleza, então um resumão da minha vida, da minha jornada na tecnologia foi isso. Se tiver perguntas, se quiserem mais algum ponto específico, só perguntar. Mas assim, no geral, seria isso que eu planejei trazer aqui. Então, fica aberta aí a perguntas agora, se vocês tiverem. Bru, maravilhosa. Eu já sabia. Quando eu pensei, eu falei, não, preciso trazer essa mulher para ela vir falar um pouco aqui com a gente, porque o perfil, né, das pessoas que a gente acaba recebendo na comunidade também é muito esse, né, de, o que eu faço para a primeira oportunidade, né, então trazer esse olhar, né, de como ter outras formas de ser visto, né, de ser lembrado, porque às vezes, o pessoal parte muito pro comum ali, às vezes o LinkedIn, né, colocar o certificado, enfim, né, Sim. mas eu acho muito inteligente essa pegada que você teve de aprender ali junto com as lives, então saiu ali da caixa, né, e mostrar realmente o que você está fazendo, é super legal, e, cara, incrível, incrível. Pode falar, Camila. Porque muito massa a história de chegar a meter na live direto. Uma pergunta: tu divulgou essa primeira live ou tu só chegou, abriu a live no sigilo ali e começou do nada? Não foi divulgado assim abertamente, foi mais ali dentro da comunidade, né? Como a gente já se conhecia, como estava bem forte também na época ali as pessoas do Live Code fazendo código, então a gente sempre tinha raid ali para dentro da comunidade ali onde a gente se conhecia. Então chegava raid, né? Por exemplo, a Morgana, a Paty, então a gente se ajudava dessa forma. Uma encerrava e já passava a comunidade toda para outra live. Mas assim, divulgar realmente foi raras vezes que eu fiz.
Eu só abro e deixo lá. Quem quiser chegar, chega. Eu perguntei mais porque eu fiquei curiosíssima, fiquei com vontade também já de abrir umas lives aí na loucuragem. Mas faz sentido, às vezes até dá pra gente usar o canal da Cumbuca para tipo, alguém quer começar a fazer umas lives assim, a gente também pode já, pô, acho bem da hora, tá? É, bem massa. E assim, eu abri mais com o intuito de treinar minha comunicação, treinar e aprender código também. Então não foi aquela questão de, eu quero divulgar para crescer. Foi mais uma questão minha mesmo. Então, por isso mesmo que eu não tinha muita divulgação, não tinha muito nada disso, né? Foi mais, eu vou encarar isso aqui. Nossa, e sem divulgação, sem nada, já tava com oferta de emprego, meu Deus do Então, céu. Maravilhosa, maravilhosa. Aconteceu, né? Eu vejo assim que as coisas acontecem comigo assim às vezes. Eu nem acredito que tá acontecendo. Mas eu acho que aí a gente pode pegar o gancho, assim, eu acho que é muito importante, acho que é o poder das comunidades, realmente, né? Sim, De realmente. você, porque ó, talvez, né, se tivesse tido a ideia ali, foi lá falar sozinho, enfim, apareceu uma outra pessoa, mas às vezes esse sentimento, né? Nem precisa ser uma comunidade com nome e tudo, né? Mas esse sentimento de comunidade, de puxar outra pessoa já ali, igual tu falou, terminou a live, já manda o link da outra, então. Cara, a comunidade é maravilhosa, maravilhosa. Aqui Se não pode falar. fosse a comunidade, eu nem ia ter começado isso, né? Porque eu vi ali a Twitch mais. Inicialmente era mais homens fazendo realmente, mas se eu não tivesse encontrado, por exemplo, Morgana, a Paty, que mais acompanhava, eu não teria começado isso, eu não teria feito nada. Eu tinha ficado lá quieto na minha. Então é muito importante isso, né? De ter essa representatividade, foi realmente que me puxou aqui para dentro. Para mim também um outro ponto que acaba acontecendo é que te faz ficar perto de pessoas que te proporcionam um ambiente seguro. Então, a chance de tu conseguir oportunidades de trabalho que são alinhadas com o que tu está esperando, com esse ambiente seguro, a chance de tu encontrar outras comunidades que também tenham essas linhas, né? Eu acho que aumenta bastante essa exposição, no sentido de meio que filtrando, né? Sim, muito isso também. Então, outra Legal. coisa que eu coloquei aqui, essas dicas rápidas, né? Então, eu deixei ali um resumão, né, do que eu apliquei na minha vida, na minha jornada. Então, primeiro você começa, depois você melhora. Então, principalmente com essa questão de aprender o Python, de fazer esse primeiro projeto ali do bot também, que foi tudo um caos, mas aí depois foi entendendo, foi melhorando. Então, achei bem legal. Se tu tá com medo de começar, só começa, não... Vão te julgar de qualquer jeito, esse é o ponto. Então, se cerque ali de pessoas que vocês confiam e começa, com o tempo isso vai melhorar. Para pessoas que estão também começando, né, tem alguma coisa para mostrar, algum projeto, não só essa questão, né, vinculando ali com o segundo, né, focar em aprender e não só copiar os projetos que tu vai fazendo. Então, se tu faz um curso ali, inicialmente, né, tu vai acabar seguindo realmente o que está no curso, mas depois aplica isso em um projeto diferente, um projeto mais voltado para uma área que tu gosta. Então, não focar só em copiar e colar os projetos ali que tu vai aprendendo. E outra coisa também, tudo ali misturado, que é sobre a comunidade. Então, se cerque ali de pessoas que realmente vão estar do teu lado, e isso vai te ajudar muito, né, a crescer e impulsionar a tua carreira. Beleza? Maravilhosa. Eu vou trazer algumas perguntas aqui, que teve um pessoal que não pôde participar, mas quiseram mandar as perguntas mesmo assim para eu fazer aqui para ti. Deixa eu só Boa. imaginar. A primeira pergunta é: qual a tua opinião a respeito de estar cada vez mais comum no mercado de trabalho, que está exigindo cada vez mais desenvolvedores que saibam várias tecnologias, meio que seja um Severino da TI? Exatamente assim a pergunta. Nossa, o Severino da TI é Qual é a bravo. tua opinião sobre isso, Bruno? Eu vejo que agora as vagas de TI realmente estão exigindo um pouco mais, né? Não é como uns anos atrás ali que estava mais... O nível júnior estava realmente não pedindo tanta coisa. Mas é bem complicado, né? Se tu tá começando realmente, é legal focar em uma coisa específica, mas aí tem esse problema, né, de pedirem, né, muita coisa.
Mas, não sei, acho que tem que, na minha opinião, seria focar em uma coisa específica, né? Ter noção de como funcionam outras stacks, mas foca numa que tu quer aprender realmente, tu quer aplicar, e aplica nas vagas mesmo sem ter o completo ali, toda a descrição da vaga, mas aplica, tenta, e vai tentando também filtrar as vagas que tu quer. Então, se tu quer trabalhar ali com back-end, o que precisa? Quais são as vagas mais... como é que eu posso dizer? Repetitivas? Não seria essa palavra, mas as que mais tem, né? Quais são os stacks? Se é Java, se é Python, se é C Sharp, o que elas estão procurando? Então, se foca ali nas que tem mais oportunidades, tenta focar, né, na linguagem, numa linguagem só, por exemplo, na que tem mais vagas. Mas se quer numa linguagem específica também, vai. Mas e procura essas vagas, né? Mas eu acho que é isso, né? Tu foca numa coisa específica e tenta sempre puxar essa noção de outros stacks. Então, tu quer ali o back-end, mas tem uma noção de como funciona o front-end, como funciona ali a parte de operações, mas foca realmente numa linha única. Acho que seria isso. Acho que até liga um pouco com o que a gente tinha feito no primeiro Alô Comunidade, né? Que a gente falou que é realmente isso. Você pega, seleciona a vaga. Algumas coisas pode ser que você não saiba 100%, né? Mas você ter aquela noção, às vezes conhecer um pouco da empresa, às vezes, né, faz aquela diferença na primeira oportunidade, né? A gente está pensando numa vaga júnior, talvez, né? E aí tem uma outra pergunta que acho que vai ser meio parecida. Qual que é a trilha de alguém que está em transição de carreira? O que a pessoa deve fazer para conseguir essa primeira oportunidade? Já que tipo, você não vai conseguir ter experiência na área, né? E em todos os requisitos, as pessoas pedem experiência de Jedi Master. O povo está muito criativo. Muito bom. Acho que foi mais ou menos na mesma linha, né? E além, né, disso de procurar as vagas, eu acho que esse outro lado, né, que acabou acontecendo comigo, é de eu não estar procurando, mas as pessoas viram o que eu estava fazendo e acabaram elas vindo até mim. Então, se tu tá ali aprendendo alguma linguagem, faz um projetinho sobre isso, divulga, né, coloca lá no LinkedIn. Se tiver também essa coragem de fazer live, faz live disso, mesmo que seja aprendendo, mesmo que esteja ali ainda num nível bem básico. É bem legal tu mostrar isso para as pessoas também, a tua vontade de aprender, né? Que isso é algo bem valorizado, além de, eu sei tudo isso, mas eu tenho essa vontade de aprender. Então, isso é algo também que eu acho que é bem valorizado ali nas empresas. Então, acho que é mais nesse caminho, né? Mostrar ali o que tu sabe, mostrar que tu gosta de aprender e vai, né, tentando essa abordagem, né? Tanto de buscar as vagas ou também de se mostrar para possíveis vagas que podem aparecer aqui, né? Boa, muito boa. E aí, tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Esse é o momento das perguntas. Essas foram as duas Perguntas, comentários, críticas, elogios. Tem uma pergunta. Eu tô fascinada ainda com a parte da Twitch, né? Então vamos dizer assim, hipoteticamente, que uma pessoa vai começar a fazer lives lá, né? Precisa de entender muito como funciona a Twitch, é tranquilo? Quanto que precisa de esforço para você começar a fazer aí uma live? Vai que o pessoal se anima também. Boa. Ó, eu comecei a live da seguinte maneira. Tem o Streamlabs OBS, que eu baixei, porque ele é mais prático ali do que só o OBS, né? Ele já vem com muitas coisas prontas. Então, eu baixei ali o Streamlabs OBS, conectei na Twitch e fui puxando ali, por exemplo, eu quero mostrar a tela, eu quero mostrar minha câmera. E era basicamente isso que eu tinha. A minha câmera e a tela, uns emotezinhos na volta que eu colocava, meio aleatório. E era isso, né? Eu ficava ali, abria a tela no VS Code, abri ali o navegador com os exercícios, e aí eu fui mostrando, né? Peguei exercício, coloquei lá no VS Code, comecei a rodar tudo ali ao vivo. Então foi bem. Não precisa assim, de grandes conhecimentos para te começar. Se tu quer realmente fazer uma coisa mais bonitinha, né? Tem vários vídeos no YouTube que ajudam nessa parte de configuração da Twitch. Mas, assim, se tu quer iniciar, não precisa muito esforço, assim. Só ter ali o OBS, mostrar ali o que tu quer mostrar, a tela, câmera, esse tipo de coisa. E só vai. Dá o start e vai. Bom demais.
Eu mandei ali o link também no chat do Boa. Streamlabs. Foi basicamente assim que eu fiz. O meu computador também não era muito dos bons, né? Mas dava conta ali. Então não precisa também, a parte de hardware também não é tão exigente, assim, para esse tipo de coisa. Cara, muito, muito maravilhoso. Vamos fazer o live da Cumbuca. Ó, E eu aí, topo fazer. Vamos aê! aí, vamos sim. Bom, eu trouxe aqui para a gente também, como a gente falou muito, né, hoje, de comunidade. Então, se vocês quiserem adicionar algum ponto, enfim, a comunidade, né, que a gente fala tanto, né, no conceito ali, ele pode ser usado para se referir como um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, pode ser na mesma área, pode ser remoto, assim como a gente faz a nossa comunidade, né? Mas é esse objetivo mesmo de compartilhar os interesses, né? De objetivos, cultura, história, as práticas ali. Então, essa dica que a Bru trouxe de estar dentro de uma comunidade, né, de pertencer a uma comunidade, é muito boa, porque você acaba conhecendo outras pessoas também, né? E é aquela coisa do um puxa o outro. Sempre vai ter alguém que vai te Sim. ajudar ali, ou algum conteúdo que às vezes você não está compreendendo, a outra pessoa tem um link diferente que ela vai te mandar, ou às vezes é uma vaga de emprego que vai acontecer ali na comunidade, né? Enfim, fazer parte disso é muito interessante. Algumas dicas eu trouxe para você escolher a melhor comunidade, né, que seja próxima ali de você, é definir ali quais são os seus interesses e objetivos com essa comunidade. Às vezes pode ser algo, enfim, um apoio ali psicológico para você conversar, pode ser apoio técnico para você saber estar mais próximo de pessoas que compreendem mais, né, para poder fazer essas perguntas. Enfim, trocar ideias, trocar dicas, pesquisar atividades da comunidade, se ela está ativa, se ela tem encontros, quais oportunidades ela pode te oferecer, né, que também é bem legal. Verificar quais os canais de comunicação que ela usa, se é Discord, se é o Instagram, enfim, como que acontece. Avaliar sempre a cultura, né, do ambiente, que é importante, principalmente se você for de um grupo minoritário, então acho que é legal sempre ver antes se é realmente um ambiente seguro, se as pessoas lá, elas, né, se tratam de uma forma inclusiva, né? Considerar ali os recursos e as oportunidades, que essa comunidade realmente vai agregar ali no seu conhecimento, né? A escolha também entre online ou presencial, né? Assim como eu disse, né? Aqui na Cumbuca a gente faz, a maioria dos nossos encontros são online, então às vezes a pessoa não tem essa disponibilidade até financeira, né? De poder estar em um encontro, de poder se deslocar para essa comunidade que seja local. Então a gente cria um ponto de apoio remoto em que as pessoas podem participar de forma online, vir contar suas histórias, né? E perguntar também, tirar suas dúvidas e verificar a reputação ali, o feedback das pessoas que já participaram dessa comunidade. Se vocês têm mais alguma dica aí, vocês que são mais tempo de comunidade. Eu queria mandar aqui um link no chat, que a gente ainda vai fazer melhor isso, por enquanto está só meio que um rascunho, mas uma lista de algumas comunidades que a gente tem e que a gente indicaria, assim, né? Ou que a gente viu que é sobre diversidade e tal. Às vezes a gente tem contato com essas pessoas, às vezes não, mas só para ter uma lista aí para vocês. Mas a ideia é ter algo mais estruturado, certinho, para também as pessoas poderem saber aonde escolher, né? Sim. E junto com isso, peraí que eu passei na frente. E junto com isso, também queria falar que a gente aqui da Cumbuca Dev, né, a gente tem contato às vezes com outras comunidades, como a Camila falou, ou não tem, né? Mas se você, eu tenho, não sei como é que participa, eu tenho vergonha, não sei como é que faz. Eu falei essa semana com o pessoal lá da formação do ano passado. Cara, se tem alguma outra comunidade que você quer participar, que é próxima de você, se você acha que vai te dar benefícios ali, que você também pode contribuir, vem falar com a gente vai, faz o meio de campo, usa a gente como objeto ali, né, para a gente poder chegar nessas outras pessoas e chamar mesmo, ver como é que funciona a comunidade. Maria, eu não entendi. Usa a gente que a gente pode achar outra comunidade, não é problema nenhum, eu participo dessa, eu não posso participar da outra. Não, nada a ver. As comunidades, elas realmente são feitas disso, né, de pessoas e desses encontros, e acontecem entre elas, então
para a gente, como comunidade, também é muito legal a gente poder ter essas conversas, né, com outras, trazer essas parcerias também, que a gente vai trazer mais para frente, mas usem a gente também, essa que era a mensagem que eu queria passar. E depois também o retorno, né? Então volta para essa comunidade depois que tu aprendeu, né? Muitas vezes a gente, aí que eu bati, muitas vezes a gente aprende ali na comunidade, né? Ah, já consegui o que eu queria, tchau, vou embora, acabou, tchau comunidade, ninguém pega nada. Mas não, como as comunidades são feitas de pessoas e para pessoas, é muito legal que você retorne sempre, né? E olha, eu aprendi isso aqui, eu tenho tempo para poder explicar um pouco isso para outras pessoas, assim como a Bru vem aqui, conversa com a gente um pouquinho. Então, esse retorno, né, de devolver ali para a comunidade o que você recebeu é também muito importante para a manutenção das comunidades. Pode falar, Bru. Bom, isso é muito importante também, é algo que, para mim, funcionou muito, né, de ter essa visão da comunidade, me fez crescer, e agora eu tenho nessa questão de eu produzir conteúdos também para a comunidade. Então, é bem importante continuar esse ciclo, né, não abandonar as pessoas, né, só pegar para si e abandonar. Então, continua esse ciclo, puxa mais pessoas, né, espalha conhecimento por aí, que é muito importante. E eu trouxe aqui também mais uma dica aí. Nessa semana, nesse final de semana, a gente participou ali da live do Chamas Mina. Então tem o link ali para vocês também. Eu acho que é muito interessante vocês verem. Eu não tinha noção da quantidade de comunidades maravilhosas que existem. Isso que ainda não foram todas, tá? Mas tem muita comunidade, e na live ali a gente, cada representante da sua comunidade falou um pouquinho como é que funciona, como que é a forma de ingresso, o que você precisa, e enfim, eu acho que é um conteúdo legal aí também para vocês darem uma olhadinha essa semana. Tem várias comunidades, enfim, se você quer ajudar, ou se você quer participar, ou essa é uma oportunidade legal de você ouvir das pessoas representantes ali num curto espaço de tempo, como que faz para entrar nessas comunidades, que são maravilhosas. E é isso, gente. Vamos já para o nosso encerramento e os próximos passos. Próximo Alô Comunidade está marcado para 23 de abril, tá? Numa quarta-feira, sempre ao meio-dia, igual eu falei para vocês. Quem tiver com almocinho, tiver comendo, traz a sua marmitinha, senta aqui, fala com a gente. Mas vai ser na quarta-feira. A princípio, vamos manter essa data, tá? Da última vez eu tinha falado uma data e daí eu precisei trocar. Mas a princípio é essa data, então já marquem aí nas agendas. E é isso, dia 23 de abril. E é isso, boa semana, galera. Se você tem ideia de algum tema ou de alguma pessoa convidada, a gente compartilhou ali também o formulário, tá? Então, eu queria que viesse tal pessoa, eu queria conhecer sobre isso, eu queria saber um pouquinho mais sobre tal coisa. Então, vai lá e compartilha com a gente o que você precisa, porque é disso que a comunidade é feita, né, de pessoas. Então, a gente precisa saber também o que vocês esperam dessas conversas. E é isso, se vocês querem adicionar mais alguma coisa, se a gente pode conversar. Pessoal do YouTube, um beijo. Vou parar a gravação agora. E aqui a gente continua conversando. E é isso. Participem do ao vivo, que eu acho que é legal também essa troca, né?